Continue a orar. Vá pedindo ao Espírito Santo que Ele derrame fogo agora sobre essa pregação. Esse Espírito que sonda, que cura, que liberta. Vai orando pela Raquel agora. E peça, Espírito Santo, venha sondar agora o coração dela. Venha sondar agora aquilo que ela preparou, aquilo que ela trouxe no coração. Dai agora, Senhor, uma unção redobrada, Senhor, uma unção de liberdade espiritual. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Antes que você se sente, quem aqui já está com o coração acelerado, quem já sentiu uma unção sobrenatural, pode aplaudir o Senhor, porque Ele está presente. Pode aplaudir essa unção. Quando nós orávamos, o Senhor me dava uma visualização que o Espírito Ele ia passeando, ia curando, e muitos sentiram a mão de Deus sobre a cabeça. E você pode aplaudir. Você pode aplaudir. Você pode aplaudir o Senhor. Amém. Amém. Boa noite. Vamos sentar. E vou falar exatamente quanto tempo eu não venho aqui pregar. 8 meses. Bom, eu me chamo Raquel. Eles me barraram 8 meses. E eu moro lá no bairro São Pedro, onde eu sirvo no grupo de oração Despertai. Queria que você olhasse para essa pessoa que está aí do seu lado e perguntasse a ela: você já foi provado? Já foi provado? Apenas uma pessoa pode me dizer o que é ser provado? Uai, ninguém? Ninguém, Laura, o que é ser provado? Então vamos nos cabeça agora, né? Alguém tem que me dizer o que é ser provado, ué? Não, tribulação é uma coisa. Tribulação é tormenta. Tribulação é desastre. Eu quero saber o que é prova, ser provado. Olha que tem um monte de gente se preparando para o vestibular e está fazendo prova, simulado. Vencer na fé em Deus. Por aí, quase isso. Quase isso, a senhora quase acertou. Demonstrar fé. Quase isso. Não, não é isso. Então vamos lá. O que é prova? O que é ser provado? É submeter-se à verdade. O que é, no nosso caso, o que é se submeter a uma verdade? Alguém vai virar para mim, para você, e vai duvidar daquilo que você é. E você vai se submeter a tudo que ele vai fazer com você, para que você consiga passar por aquele momento ileso. E se você, nesse exato momento, estiver vivendo uma mentira, cairá e não se levantará mais.
Prova é diferente de tentação. Tentações são quando nós somos tentados. Quando alguém fica assim, né? Exclusivamente o demônio, fica nos causando desejo a coisas velhas, a nos levar para a vida velha. Não é isso que Deus quer nos falar hoje. Tribulação é quando nós passamos tormenta, doença, desastre, perdas. Isso é tribulação. Mas não é isso que o Senhor quer fazer nessa noite. O Senhor, nessa noite, não quer nos provar, porque o Senhor não nos prova. Mas a partir do momento que nós passamos a estar com esse Deus, a partir do momento que nós nos colocamos como seus servos, como ouvinte da sua palavra, em algum momento seremos provados. Justamente aquilo que a nossa irmã falou e um pouco daquilo que cada um falou. Até onde nós iremos acreditar que o Senhor vai conosco? Pergunta para quem está aí do seu lado. Até onde você acha que o Senhor vai com você? Ele te respondeu? Agora vamos mudar a pergunta. Até onde você vai com o Senhor? E aí? Nós iremos com o Senhor até onde? Por que você parou de tocar, meu filho? Para não. Seu ofício é tocar violão, então não para, ué. Então, você vai com o Senhor até onde? Nós só poderemos parar quando nós chegarmos ao céu. Mas até chegar ao céu nós passaremos por muitas provas, irmãos. Muitas e muitas provas. Foi assim no início da criação. Foi assim com Jesus Cristo. E tem sido assim sobre a ação do Espírito Santo de Deus. Eu acho que eu vou me enrolar toda aqui, né? Está bom. É uma prova. Então, nós precisamos firmar em nós 3 passos. Um é manter a própria identidade. O segundo, manter os olhos fixos no Senhor. E o terceiro, permanecer na fé. Ou seja, quando nós conhecemos o Senhor, quando nós começamos a degustar da sua palavra, nós mudamos os nossos atos. Nós mudamos a nossa vida. E é necessário em todo tempo dar testemunho de um Deus vivo. Dar testemunho que esse Deus pode agir por nós em qualquer circunstância. Seja ela qual for. Deus agirá por aquele que se submete à ação poderosa dele. E essa ação é realmente não transgredir os seus mandamentos, nem a sua lei, e muito menos a sua vontade. Nós precisamos passar ileso por qualquer provação, sem mudar. Então eu quero te convidar a pegar a palavra do Senhor lá em Daniel 6. Opa! Daniel 6, de 1 a 6. Amém ou misericórdia? Daniel 6, de 1 a 6. Amém? Amém? Amém. Daniel na cova dos leões. Dário, o medo não é porque ele estava com medo, não, é de onde ele vinha, tá, gente? Recebeu a realeza, mais ou menos com a idade de 62 anos. Aprove a Dário o medo, constituir e espalhar por todo o seu reino 120 sátrapas, submetidos a 3 ministros,
um dos quais era Daniel, a quem eles teriam de prestar contas, a fim de que os interesses do rei nunca fossem lesados. Ora, Daniel, devido à superioridade do seu espírito, levava vantagem sobre os ministros e sátrapas. E com isso o rei sonhava em pô-lo à frente de todo o reino. Por isso, ministros e sátrapas procuravam um meio de acusar Daniel em relação à sua administração, mas não puderam descobrir pretexto algum, nem falta, porque ele era íntegro e nada de faltoso. Irrepreensível se encontrava nele. Estes homens disseram então: não acharemos motivo algum de acusação contra esse Daniel, a não ser naquilo que diz respeito à lei do seu Deus. Então, para que nós possamos compreender um pouquinho dessa passagem, Daniel foi chamado a um cargo muito alto, porque ele era não só inteligente, mas porque ele conhecia algo sobrenatural. E nesse sobrenatural, ele testemunhava o Senhor Deus. Não tinha outra. Não havia Deus suficiente para suportar a força de um Deus vivo, da qual Daniel era o servo. Mas eles descobriram um meio de caluniar, um meio de agredir e de sabotar Daniel, que era a sua religião, que era a sua fé, que era o seu credo. Então, o que aqueles homens fizeram? Para sabotar a fé daquele homem, eles perturbaram o rei, até que o rei fizesse uma lei, que só ele era o Senhor, que só ele poderia ser adorado, ele e os seus deuses. E esse rei fez essa lei. Aí o que eles passaram a fazer? A vigiar Daniel. Porque Daniel passou a ir para o seu quarto, e trancado, apenas com uma janela aberta, para o lado de Jerusalém, se prostrava, adorava, bendizia e louvava o nosso Deus. E por causa disso, ele foi jogado na cova dos leões. Mas o engraçado, que o rei ele tinha uma afeição por Daniel, porque sabia que Daniel tinha algo sobrenatural dentro dele. Ele tinha mais do que uma afeição, ele tinha confiança. Ele praticamente deu tudo para Daniel administrar. E enquanto Daniel estava na cova dos leões, esse Senhor ficou a noite inteira aflito. Quando amanheceu o dia, quando ele foi lá na cova dos leões, ele foi com tanto medo de achar Daniel morto, que ele não conseguia falar. Daniel, o seu Deus te salvou. O seu Deus segurou a sua vida. E Daniel, com a voz forte, respondeu: viva o rei, porque o meu Deus colocou um anjo ao meu lado, e esse anjo segurou a boca dos leões, e eu estou ileso. E Daniel saiu vivinho da silva. Mas aqueles que o acusaram, aqueles que se levantaram contra Daniel, foram postos dentro daquela cova. E não só eles, mas a sua família, os seus filhos, as suas mulheres, as suas concubinas, foram destroçados dentro daquela cova. Cada um deles.
esse rei assumiu o poder do nosso Deus como um único Senhor. Mas se nós voltarmos um pouco na história, vamos saber por que Daniel saiu ileso. Não só porque ele louvava o Senhor, não, mas porque ele obedecia a esse Deus em todo o tempo da sua vida. Ele foi escolhido com mais 3 jovens. E quando eles foram para essa cidade, depois de uma guerra, eles foram submetidos a comer a comida deles, que nessa época era uma comida contaminada espiritualmente falando. Mas Daniel, cheio de Deus e conhecedor e com grande intimidade, ele manteve a sua própria identidade como um filho, um servo de Deus. Quantas vezes nós, caluniados, nós passamos para o outro lado, nós passamos... Você quer ver uma coisa que tira a gente da nossa identidade? É quando os irmãos falam assim para nós: vocês são idólatras, vocês adoram imagem. Aí muitos de nós têm a cara de pau de falar bem assim: é um exagero se ajoelhar perto da imagem de Nossa Senhora. Muda de lado. Muda de credo. Quantos dos nossos irmãos, quando esse padre que foi excomungado, ele foi excomungado não por falar de homossexualidade, não de ter um partido, de mudança de lado, não foi por isso, foi porque ele desobedeceu à Santa Mãe Igreja. E na sua desobediência ele foi excomungado. E o que quer ser excomungado? É porque ele já não tinha comunhão com a Igreja de Jesus Cristo. Entende? Mas quantos de nós falaram: mas já é hora de mudar, o mundo é outro. Quantos de nós não mudaram a sua posição, mudaram a sua identidade, mas eles não mudaram a sua identidade, arrumaram um jeito no Senhor e não comeram nada que tirasse a purificação que eles tinham dentro de si, que era a sua fé. Mantiveram sendo os servos de Deus no meio de lobos, no meio de incrédulos, no meio de falsos deuses e falsos profetas. Manter os olhos fixos no Senhor, manteram-se obedecendo o Senhor. É engraçado que no meu trabalho tem um pouco de protestantes e um pouco de gente à toa, e pouquíssimos católicos. Quando nós ficamos sem papa, aí entrou um sem graça na minha sala, que nunca entra na minha sala, e falou bem assim: quero ver vocês se virarem, porque agora vocês estão sem papa. E a irmã protestante começou a rir da gargalhada. E eu falei nada, eu falei assim: não vejo problema algum ficar sem papa por um tempo. Eles ficaram assustados. E a protestante me perguntou: você não vê problema ficar sem pastor? Eu falei assim: isso é para vocês, porque vocês não têm credo, vocês não têm em que acreditar, vocês não têm doutrina. Mas para quem tem doutrina, para quem se mantém na doutrina, para quem se mantém nos ensinamentos, ficar uns dias sem papa não vai ser nada. Será exatamente manter os olhos fixos no Senhor. Os 2 rapidinho levantaram da minha sala e foram procurar o que fazer. 2 dias depois, o Senhor deu a resposta: Papa Francisco. Aí quando eles passaram pela minha sala, eu estava na porta. Aí ela falou assim: você gostou do novo Papa? Eu gostei. Ele parece simpático, né? Parece. Ela: mas mesmo assim é tão longe. Eu falei assim: não tem problema. O pastor está tão perto. O seu pastor está tão perto. Mas eu nunca vi você falar com ele com tanta graça do qual você falou do meu Papa.
não vi. Mantenha-se junto à doutrina. Mantenha-se em Jesus Cristo. Fixa os seus olhos diretamente nele. Permanecer na fé. Se nós formos, eu queria ler um pouquinho em Daniel 6, 11 e 12. Com toda essa tribulação, com tudo o que ele passou, olha só, ouvindo essa notícia, ele ouviu a notícia que não poderia mais exercitar a sua fé. Olha o que a palavra nos diz. Daniel entrou em sua casa, a qual tinha no quarto de cima janelas que andavam para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia, ajoelhado como antes, continuou a orar e a louvar a Deus. Eu não sei o que você tem sido provado, se alguém já te apontou como católico, se alguém já perguntou aonde está o seu Deus, mas quantas vezes você tem se ajoelhado para o Senhor? Quantas vezes você tem exercitado a sua fé? Quantas vezes, eu quero ainda ir mais longe, quantas vezes você tem passado vergonha? Irmãos, tem muitos de nós sendo envergonhados, porque não consegue exercitar a fé, não consegue demonstrar nosso Deus. Tanto Daniel, quanto Misael, quanto Sidraque, que mudaram até o pobre do nome dos coitados. Tiraram tudo deles, tiraram da terra, tiraram o nome e queriam tirar a fé, mas eles permaneceram em Deus. Exercitaram a fé a ponto de todos os reis que estiveram com ele tiveram que se dobrar diante do nosso Deus. Agora, de verdade, a quem você tem feito se dobrar diante de Deus mediante a sua fé, meu irmão? O exercício do cristão é fazer com que o incrédulo acredite no nosso Deus. Nós não vamos conseguir isso com palavras, não. Nós vamos conseguir isso com o nosso testemunho. Não adianta fingir sermos como tal. Vai chegar uma hora que a máscara vai cair e você vai ver que só a missa não basta. Você vai ver que só vir a batizado e a Eucaristia não basta. Você vai precisar comungar e se deliciar com o nosso Deus e evangelizar. Passar à frente um recado, mesmo que te apontem, mesmo que venham tribulação, prova e tentação. Se você exercitar, praticar Deus, ninguém, nada poderá te atingir. Nem leões, nem fornalha, nem prisão. Liturgia de hoje, Paulo e Silas, presos, amordaçados, foram livres pelo mesmo anjo que estava com os 3 jovens na fornalha, com Daniel. Foi o mesmo que os libertou e é o mesmo que quer avançar você na fé. O mesmo. Quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que tudo na vida da gente tem um limite. Tudo. É ou não é? Qual é o seu limite? Até onde você vai pelo Senhor? Até aonde você consegue ir na mão de Deus? Até onde você é capaz de confiar a sua vida e tudo que é seu, para Deus agir conforme Ele quer e na hora que Ele quiser. E sabe, queridos, uma coisa eu falava com o Senhor. Senhor, tanta prova na minha vida, tanta coisa eu tenho passado, mas eu não desisto. Eu apenas creio. E tem dia que dói na alma, sabe?
Tem dia que não... Parece que não vai passar, parece que não vai dar. Mas você respira fundo e vai, sabe? Eu tenho um marido preso, porque violentou a minha filha. Ele foi condenado a 16 anos. E os pais que o ajudavam, e que eu acompanhava na prisão para vê-lo, foram embora. Abandonaram. Aí eu fui lá avisar: olha, seu pai e sua mãe foram embora. E vocês não sabem o que eu tive que vencer para não ser envergonhada diante de Deus. É o orgulho que tinha que ser vencido para mim. Era caminhar para dizer, cada passo, falar assim: Senhor, o Senhor vai me honrar, porque eu não precisava passar por isso, mas eu sou cristã. E acima da minha vontade está a minha fé, está o Senhor. E eu fui. E disse. E vim embora. Só que passaram-se 15 dias. E o pai morreu. Mais uma vez eu tive que ir lá. E eu não queria ir. Mas o Senhor falava no meu coração: minha filha, sou eu que preciso ir. E eu preciso de você, para que Ele creia que eu existo. E nesse dia, na minha casa foi um turbilhão, sabe? Porrada para tudo quanto é lado. A minha irmã que foi na casa da minha mãe, que xingou minha mãe, que maltratou minha mãe. E eu não podia dizer nada, porque preciso testemunhar um Deus vivo. E eu liguei para minha mãe chorava de um lado, eu chorava do outro. E minha mãe falando: filha, deixa isso para lá. Nós conhecemos um Deus vivo. Isso não é nada. Aí, como se fosse tão pouco, ela foi na minha casa. Ela havia me dado um tapete há uns 5, 6 anos atrás, umas panelas, uns negócios lá. Foi lá em casa, tomou tudo, gente. Tomou. E se ela tivesse feito isso comigo, estava bom. Não, ela fez com os filhos, né? Que é pior ainda. E tudo isso antes de sair de casa. Que fui calando, rezando. E fui sentindo a mão de Deus. E antes que Clevinho chegasse lá em casa para me levar para a boa notícia, alguém me ligou e falou assim: Raquel, tem uma pregação para você. E é dia tal. Eu falei: minha irmã, não posso ir, é o dia do meu grupo de oração. Aí a pessoa falou assim comigo: ó, minha filha, mas Deus está falando tão forte para me falar qual é a palavra. Deus está falando tão forte no meu coração. E estava há pouco tempo de sair de casa. E ela falou assim: olha, é o Salmo 120, em algumas traduções é o Salmo 121. E o Senhor falou no meu coração que você tem ficado com os olhos fixos. Você tem sido fiel a Ele. E imediatamente eu fui pegar o Salmo. E o Salmo diz assim: para os montes levanto os olhos, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem. Não dominará aquele que te guarda. Não há de dormir nem de adormecer o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. Dia, o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo mal. Ele velará sobre a tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre.
E eu agradeci a irmã, louvei pelo núcleo dela. E ela falou assim: só tem uma coisa. O Senhor me revela que você vai passar por um tempo de doença. Você vai adoecer. Eu falei: louvado seja Deus. Porque eu fiz uma bateria de exames e não deu nada. Mas falta um especialista ainda passar. E eu estou entregue para que o Senhor quiser. Fui naquele presídio e fomos como duas marionetes, eu e Clevinho. Eu segurando para chorar de um lado e ele engolindo o choro do outro. Eu entrei e sempre é pelo parlatório, e sempre 15 minutos, mas aquele dia foram 45 minutos. E eu sentei, dei a notícia. Ele olhou para o meu rosto e disse assim para mim: eu estou abandonado. E não teve jeito, irmãos, a não ser pregar o amor de Deus por telefone em 45 minutos. A mão de Deus tocou aquele homem. E essa mesma mão de Deus quer tocar você nesta noite. A mesma. A mesma. E sabe, querido e querida, só os que permanecem no Senhor, só, têm o poder de dobrar os incrédulos. Só os que permanecem no Senhor têm poder de dobrar os incrédulos. Nós não perdemos nem um segundo da nossa vida crendo em Jesus Cristo. Até às 5h58 eu estava desempregada. 5h59, o RH da SEMI me liga e diz para mim: vem amanhã, assinar o seu contrato, para trabalhar, para sustentar os meus filhos. Eu creio em Deus, e eu quero me submeter à verdade, para me livrar do mal, que é o tema desta noite, quantas vezes for necessário, para que o meu Deus, o seu Deus, cresça. E para que as pessoas creiam que esse mesmo Deus pode fazer qualquer um crescer na fé. Qualquer um. Quantos aqui, nessa noite, precisam de um toque do Senhor? Quantos aqui precisam ativar a fé? Quantos aqui precisam reassumir o Senhor de verdade? Quantos aqui precisam verdadeiramente assumir ser servo de verdade? Até um dia desse eu brincava com o Michel. Falei que o Michel estava virando homem porque ele pregou direitinho, viu, gente? Pregou com unção. Volta a vida velha não, neguinho. A gente fala na pregação, na comunidade, só para ficar esperto. Mas é verdade. Porque é necessário fazer que os incrédulos se dobrem. Isso não depende de mim, não, irmãos. Depende de todos nós. Pensa a resposta que a igreja deu para o mundo que estava nos condenando quanto católicos. A resposta foi pequena. Francisco, que cresceu, quantos não voltaram para a igreja só de olhar aquele Papa se dobrando? E ele se dobrando, quebrou. Muitos incrédulos, muitos tiveram que colocar a cara no chão. Essa é a nossa obrigação. É crer de tal forma, é de se submeter de uma tal forma que nada pode impedir a graça e o poder de Deus sobre nós. Nada. Quantas mulheres aqui vieram pedir pelo seu esposo?
Quantas já não estão sofrendo por adultério há muito, muito tempo, mas você está ali rezando. As pessoas têm dito para você: larga isso de mão. Até os seus próprios parentes: larga esse homem de mão, esse homem te envergonha. Mas você está no seu calado, crendo, e você está aqui hoje, mais uma vez você se dobrou por ele. Não deixem que tirem a sua fé. Não deixem, não permita que arranque do seu coração a sua fé. Mas quantas estão aqui? Quantos estão aqui querendo ser cheios de Deus? De verdade, de tocar, curar. Quantos estão aqui querendo algo a mais do Senhor? Daniel, a palavra nos diz que ele era sobrecomum. O Senhor dava o sonho para os reis, ele ia lá e decifrava. Ele ia lá e interpretava. E acontecia. É isso que Deus quer fazer com você. Você crê em Deus? Fique de pé, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos chamar aqui de joelhos nesse corredor só aqueles que querem crer no Senhor Jesus de verdade. Aqueles que querem uma nova unção. Aqueles que querem reativar a fé, em nome do Senhor Jesus, eu quero te convidar a dobrar o joelho. Você que quer mesmo essa graça, você que quer esse poder de Jesus, em nome de Jesus, dobra o seu joelho. E ao tocar essa canção, deixe o Senhor te tocar, deixe o Senhor agir. Esta é a hora de Deus. Esta é a hora de Deus. Arranca essa cerca, arranca o seu medo, arranca a vergonha na sua cara, mas deixa Deus mover você, deixa Deus tocar o seu coração. Esta é a nossa fé, testemunhar prodígios, milagres. Essa é a nossa razão de conversão, de graça. Vem, Senhor, vem, Senhor. Nós agora adentramos e invadimos o mal, porque aonde há o seu povo, onde há fé, Satanás tem que partir em retirada, tem que se deslocar. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Esta é a sua hora. O mal não pode nos atingir, porque decidimos pela fé, Senhor. Nós decidimos pela fé. Creio em Jesus. Eu nasci de Deus, e saibam todos que eu amo meu Senhor. Guardo sua lei, eu vou até o fim, e saibam todos que eu amo meu Senhor. Eu venço o mundo, eu sou de Deus. A minha vida só tem sentido se está em Jesus. E esta é a vitória que vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, a nossa fé, a nossa fé.
Até o martírio eu vou, e saibam todos que eu amo meu Senhor. Tomo minha cruz, sim, eu serei fiel, e saibam todos que eu amo meu Senhor. Eu venço o mundo, eu sou de Deus. A minha vida só tem sentido se está em Jesus. E esta é a vitória que vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé, a nossa fé. A nossa fé,